Fala pessoal, beleza? Boa noite já, né? Quase. Fechamento de mercado, tá? Índice dólar, dia 13 hoje. E algumas possibilidades de leitura para amanhã, beleza, pessoal? Mais um estudo, né, sobre price action, né? Então a gente vai sempre praticando aqui, dentro dos nossos fechamentos de mercado, algumas leituras, né, e possibilidades. Agora que vocês estão se ambientando mais, né? Tem mais gente acompanhando as aulas do canal, acredito que eu possa falar, né, em uma linguagem um pouco mais técnica. Ela acaba sendo um pouco mais rápida, né, porque aí eu acabo não explicando muitas coisas de novo. Aqui tivemos a possibilidade já no gráfico diário, né, do pullback na MM20, tá? No começo da manhã, o preço abre aqui, tá, pessoal? Ele abre num gap de alta. E a primeira movimentação do dia, né, se você observar, ele veio pouca coisa acima da máxima anterior. Isso daqui seria a nossa H1. Tem duas formas, né, de você ler isso daqui. A primeira forma, né, que você considera H1, aqui o AU ele deixa bem aberto nessa parte aqui. A primeira forma é que você veja isso daqui como um H1 e isso daqui como uma H2, né, uma H2 sendo uma entrada mais segura. Mas ele veio levemente, né, acima dessa movimentação, acabou deixando um topo triplo ali, né, que a gente viu, e era topo também, né, do canal de baixa, né, que se formou dentro dessa movimentação aqui, tá? Então, a gente vai ali para o M60 para poder conversar um pouco mais sobre isso daqui. Mas, né, a título de observação, né, se você trouxer muito zoom, você vê que o preço veio alguns ticks acima aqui. Então, essa vinda acima aqui, para vocês terem ideia, isso daqui ativa, né, a possibilidade de H1. Isso aqui armadilhou alguns comprados, tá? Para quem acaba operando, né, o rompimento inicial, tá? Não é nosso caso, né, pessoal? A gente não opera rompimento, a gente precisa de um gap ali, né, acima dessa movimentação, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no M60 para a gente visualizar alguns pontos aqui que são interessantes. Tá? Deixa eu apagar um pouco de linha aqui. Eu vou apagar essas linhas aqui também, tá? E vou refazer elas com vocês aqui. Tá aqui o gráfico, né, pessoal? Sem nada, tá? Sem muitas linhas aqui, sem muitas coisas, certo? Gráfico estando assim, pessoal, se você simplesmente, né, relembra aquela aula de canais, se você pegar, né, duas mínimas, deixa eu ligar a linha contínua aqui, para não precisar ficar arrastando. Se eu pegar essa mínima, né, e ligar a essa outra aqui, né, a gente tinha até conversado, né, que aqui tinha ficado a possibilidade de uma wedge, né, que uma wedge ela pode trazer duas pernas, ou ele pode fazer só uma correção lateral, né, de 10 barras, duas pernas também, né, às vezes levemente ascendente. Wedges tem três situações, né, é interessante você conhecê-las. Uma das situações que a wedge pode fornecer é duas pernas de alta, né, e quando ela dá certo, ela vem tentar vir acima dessa movimentação aqui. Por quê? Porque ela é o pivô de onde ela tem, né, o seu início ali, né. Aqui até você podia deixar um pouco inclinado, tá? E a gente podia sim ter a possibilidade de uma boa wedge. Só que nem sempre ocorre, né? Então, o que mais pode ocorrer, né? Pode ocorrer a falha de wedge, que seria o rompimento dessa movimentação, tá? E aí a gente teria duas boas pernas de baixo, né? Quando rompe, geralmente acelera, pega alguns stops, tá? Igual a gente já conversou de outras vezes, né? O stop de quem, pessoal, que pega aqui? Stop dos comprados. Stop dos comprados são vendas, e as vendas, né, acelerariam a movimentação de baixo. O outro ponto, né, é só uma correção lateral, né? Muitas vezes também ocorre em fundos de movimentação, que aí o AL cita, né, 10 barras, duas pernas ali, às vezes levemente ascendente, às vezes apenas lateral, e às vezes isso se estende, né, para o endless pullback, tá? Então são movimentações, né, possíveis, tá, do preço. E aqui, né, se você replicar essa linha, se você só copiar ela e jogar ela no máximo dessa movimentação, tá? Essa linha aqui, ó, que a gente copiou, né? E jogou ela no máximo do ponto de intersecção dessas duas linhas, né? Lembrando aquela aula de canal que a gente fez, tá? E aí eu tenho linhas paralelas ali de movimentação do preço, beleza? E o preço veio, né, se mantendo dentro dessa linha. No dia de hoje, pessoal, o preço abre aqui, tá? Abertura, tá? Dia de hoje. Abre fazendo uma movimentação de alta. Essa movimentação de alta, pessoal, ela parou aqui, ó. Ela chegou, na verdade, nessa região. Que região que é essa? Né? É uma região de um topo triplo. Nesse dia aqui, ó, o preço veio até essa região, certo? Ele não conseguiu força suficiente dos comprados para levar o preço mais acima.
e essa movimentação veio para baixo. Ficou um bom ponto de inflexão aqui. Ainda dentro do mesmo dia, né, volta para essa mesma região onde entrou pressão vendedora, volta para essa mesma região onde entrou pressão vendedora novamente, e aí o preço fecha com um novo ponto de inflexão, renovando mínima. Então, até então, a minha estrutura, né, era uma estrutura de baixa, né, pessoal? Então, a estrutura era de baixa. Por quê? Porque eu tinha esse topo. Esse topo aqui, ó, ele é levemente mais baixo do que o anterior, e a mínima é bem mais baixa, tá, do que a mínima anterior. Então, a estrutura dessa movimentação aqui, ela é de baixa. Por quê? O que faltou, né, para os compradores levarem o preço alguns ticks acima aqui para renovar a máxima, para que talvez aqui não renovasse mínima, ou para que simplesmente isso daqui, né, se tornasse o quê? Um triângulo expandido, né, pessoal? A gente podia estar pensando nessa possibilidade aqui, de triângulo expandido. Beleza? E aí, né, o preço abre num gap de alta, certo? Em relação ao fechamento do dia anterior, e vem até essa região, que era topo de canal, tá? E topo triplo, certo? Então, acabei fazendo uma venda ali, né, por estar alto num ciclo de baixa, né, que ainda é uma tendência de baixa, está contra as médias, né, as médias ainda não têm um bom alinhamento para uma movimentação direta de alta, tá? Então, essa foi uma ideia, né, pensando em ciclo, pensando em vender alto. E a ideia, né, do pensamento lá, como acabei enviando na sala, era inclusive da possibilidade, né, da gente ter um dia de tendência desde a abertura, tá? Então, se eu vendi aqui, por exemplo, nessa L1, tá, por ser topo do canal, por ser esse topo triplo, tá, por ter essas confluências, que era essa movimentação aqui, ó, era pensando em quê, né? Pensando num retorno às médias. Para quê? Para que tivesse um retorno às médias, né, e voltasse a subir, tá? Não esperava nada disso daqui, tá, pessoal? Então, fiz a venda inicial, né, essa daqui está postada lá no Instagram. Fiz parcial aqui, né, na MM200. Por que eu fiz parcial aqui, pessoal? Porque tinha essa região de volume aqui, e na verdade, né, eu ia ficar atento já na movimentação do preço aqui, né, porque se ele só faz um fundo duplo, né, e eu estou pensando que as médias, né, poderiam ganhar em MM200, né, e, juntamente com o preço, né, poderia virar um Fab 4 aqui, a partir dessa movimentação, eu tenho que realizar lucro por aqui. Tenho que defender minha posição, né, para não ficar mal posicionado, porque poderia só chegar nessa região de fundo duplo, voltar a subir, e aí eu perderia, né, minha possibilidade de lucro. Então, daqui, né, até aqui, ó, chegou a pagar quase 300 pontos. Beleza. Aí você traz aqui, né, sua entrada para pouco abaixo do seu ponto de entrada, né, e observa a movimentação. Pensando no quê? Pensando na possibilidade agora de retorno à média, já numa posição que eu já não tinha mais como estar perdendo ela, né? O máximo que eu poderia era ser estopado com um lucro menor, tá? Fazendo parcial, né, pessoal? De cerca de 300 pontos. Então, meu ponto médio de entrada, né, acaba vindo 300 pontos para cima dessa movimentação. Depois, né, o mercado derreteu, né, pessoal? Entrou em leilão. Minha saída depois da parcial estava aqui, ó, a ideia era um retorno à média móvel de 20, né? Quando o mercado abre, né, do leilão, ele já abre aqui. Então tive uma boa oportunidade, acabei pegando uma boa pontuação, né, até aqui. Foi sorte, né, pessoal? A gente não sabe disso daqui. Podia também estar do lado errado, mas optei pelo menos por me posicionar, né, de acordo com o ciclo, né, pensando no retorno às médias. Por quê? Porque estava alto e era um topo triplo. Topo triplo, né, tem às vezes a mesma força de uma wedge. Isso aí a gente já trabalhou também no vídeo de wedges. E aí, né, faz uma excelente movimentação, né, reta. 1, 2, 3 puxadas, né, aqui, 1, 2, 3 puxadas. E essas 3 puxadas, pessoal, depois dela, tá, uma big, uma mínima correção, outra pequena correção, tá? Então 3 mínimas mais baixas. Caso a estrutura de baixa seja mantida, né, pessoal, o que você precisa? Você precisa que o preço continue derretendo e vindo fazer novas mínimas. Isso é a estrutura de baixa. Então, às vezes, você demora demais para vender numa movimentação dessa. Aqui eu já não estava vendendo, né, pessoal? Eu fiquei bem quieto nessa parte aqui da movimentação. Por quê? Porque eu não gostaria de estar vendendo próximo, né, daquela região de fundo lá do diário, né, que era próximo dessa região aqui, né, que é uma região que eu esperava, né, que entrasse um pouco de defesa, mas ainda assim passou bem dela, né, tá? Por quê? Porque aqui já foi um ponto de interesse, né, pessoal? O preço veio até aqui no diário e fez toda essa movimentação. Então, quando o preço chega pela segunda vez nessas regiões,
na maioria das vezes há um certo interesse, tá? As médias estavam flats, então podia ter lateralidade também. Então, aqui não era uma região, né, que eu estava pensando em vender. Ainda pagou alguns bons pontos ainda nessa movimentação aqui, para quem acabou entrando por aqui, ó, quem pagou ainda muitos pontos, né, 700 pontos. Você só não pode demorar demais, tá? Você não pode ficar hesitando tanto, né? Que isso aqui nem chegou a fazer, né, uma falha de H1, poderia ter feito, né, a falha de H1 aqui caso o preço tivesse vindo acima da máxima dessa barra, né, mas nem isso, né? Acho que a única movimentação que a gente teve de falha de H1 foi aqui, tá? Que aí você aposta, né, contra toda movimentação de alta que possa vir a ter contra toda essa pressão de baixa, né? Então aqui você poderia pensar numa venda por falha de H1, né? Ainda assim, apagou 500 pontos. E agora, aqui analisando a estrutura, né, pessoal, o preço veio, né, renovando mínimas. Aqui ele parou, certo? E aí ele tinha deixado um topo aqui, certo? Deixou outro topo aqui. E o preço, né, depois que ele fez essa mínima aqui, ele renovou máxima. Né? E aí a estrutura muda, né? Porque aí ele cai menos, sobe mais. Né? Aí ele faz ainda aqui um micro topo duplo, né, a favor de uma tendência de baixa, e gera mais uma movimentação. Né? E é essa movimentação de baixa aqui. Porém, né, ter o fundo de referência, que precisa, né, ser renovado, nada. Né? Esse daqui foi renovado. Deixa a gente um pouco mais com dúvida, né, pessoal? Porque o ideal, para mim, para minha forma de ver o mercado, eu particularmente gosto quando ele não vem nessas regiões, tá? Quando ele para um pouco antes, por quê? Porque aí eu vejo a estrutura de maneira mais clara, tá? Aí depois ele deixa um gap de média aqui, né? Teve MTR, pessoal? Não, né? A gente já conversou, nem sempre tem MTR. Se tivesse, bacana. Se ela viesse em cima dessa região de volume, como acontece várias vezes, pô, melhor ainda, para pegar uma entrada aqui com stopzinho curto e às vezes pegar uma movimentação desse tipo. Lá no grupo, né, eu comentei da possibilidade de uma volta em V. Por quê? Porque aqui não tem pivôs, pessoal. Aqui essa movimentação, né, ela veio em linha reta, então ela não teve, né, um monte de pivôzinhos, né, que às vezes deixa ali umas regiões duplas, né, para quando o preço vem encontrar ela aí, sentir algum tipo de pressão. Mas não, né? Você tem uma barra reta, né? Uma pequena pausa, continuidade, né? Pausa em lateralidade, um pouco mais de continuidade, tá? E aí essa movimentação, né, acabou se desenvolvendo como volta em V, né? Praticamente, né, retornando para o ápice da movimentação ali da queda, tá? Volta também para testar de novo, né, o topo do canal, tá? O topo do canal que foi testado aqui, acabou sendo testado posteriormente aqui, né? Aqui eu também mandei à tarde lá para caso tivesse alguém observando, né? Eu também já não estava operando, tinha outras coisas para fazer, mas tinha deixado o alarme ligado nessa linha aqui para quê? Para caso o preço voltasse nessa região, eu dar uma olhada para ver o que poderia acontecer, tá? E aí nisso, né, a gente mantém alguns estudos, né, pessoal? Quantas vezes falha, assim você vai ganhando, né, tempo de tela, vai ganhando conhecimento, né, você vai assimilando cada vez mais conhecimento, né, essa é a prática, né, do nosso trabalho. Depois disso daqui, né, pessoal, preço de novo, né, hoje foi um dia legal, né, de conversar, de estudar. Gap de média, possibilidade de MTR, né, lembrando, MTR, gap de média é um setup de compra, tá, pessoal, não é um setup de venda. Gap de média ele precede a MTR, que seria, né, a reversão majoritária de tendência. Ocorre pouco, tá? Mas a gente usa esse estudo porque muitas vezes ele dá algum trade. O Auli fala, cara, que se você operar certa a MTR, raramente você sairia com prejuízo. Se você administrar bem o seu trade, tá? Se você entrar num ponto legal, se você entrar num ponto estratégico, se você colocar o stop correto, na maioria das vezes você ainda sairia ou com pouco ganho ou no 0 a 0, mesmo quando esse trade dá errado, tá? Essa é a fala dele no livro, beleza? Depois disso daqui, né, teve uma movimentaçãozinha lateral, você teve um gatilhozinho de venda aqui, ó. Então se você vende aqui, coloca seu stop no local correto, tá? Depois do gap de média, ainda assim, né, você pegaria um bom lucro à tarde, beleza? Então, vamos colocar aqui no M60 para a gente pensar mais ou menos no que a gente pode ver para amanhã, tá? Essa movimentação. Pensando já em estrutura, né, pessoal?
primeira coisa que a gente olha, né, pensar em estrutura. O que está mais fácil, né, aqui dentro dessa movimentação? Né? Acredito que vocês consigam ver já a mesma coisa que eu. Por enquanto, pessoal, está mais fácil essa movimentação vir para baixo. Tá? É mais fácil o preço vir renovar a mínima do que ele ir renovar a máxima, concordam? Por que é mais fácil? Porque se você olhar aqui, ó, de maneira mais macro, o que o preço vem fazendo? Né? Ele vem deixando topos mais baixos. E o que ele veio fazendo? Ele veio renovando mínimas. Tá? Dentro dessa estrutura, enquanto ainda não houve modificação nela, como assim não houve modificação nela? Né? Falha, né? Você tem uma falha. Por exemplo, aqui essa linhazinha aqui, pessoal, é a mínima lá do diário, lá que a gente falou que entrou pressão compradora. Né? Aqui a gente também comentou, né, com a galera da sala essa H1 aqui, tá, do M60. Ainda citei, né, que ela é uma H1 do M60. Né, ela pode ser demorada. Ela levou 60 minutos ali de movimentação de lateralização para depois, né, gerar essa movimentação de alta. Tá? Estava afastado das médias, tinha testado a média móvel de 200, estava naquela região de mínima, né, então podia ter algum tipo de movimentação. Isso também foi um dos pontos, né, que me levou a falar ali da possibilidade, né, da volta em V. Beleza? Mas, pensando aqui, né, agora, o que está mais fácil, né, para essa movimentação aqui fazer, para o preço fazer, né, pessoal, está mais fácil ele testar essa movimentação aqui de novo, né, e fazer nova mínima, tá? Entrar naquela região do gap, certo? A média móvel de 200 também pode ser uma resistência, mas pode vir abaixo dessa outra movimentação aqui, dessa vez. Se, né, porventura o preço falha em renovar a mínima e renova a máxima, tá? Eu tenho uma máxima prévia aqui, depois eu tenho outra, a princípio eu tenho essa. Já é um bom ponto de inflexão nessa movimentação. Aí sim ele pode descer um pouco menos, né, para subir um pouco mais, para testar de novo aquela ideia do topo triplo, né, aqui. Beleza? Então, amanhã a gente fica atento, né, onde o preço abre para a gente poder pensar em mais possibilidades, tá? Dentro do dia. Lembrando, né, pessoal, uma dúvida. O pessoal novo, né, que entrou, ainda falta bastante gente entrar, né, foi enviado para mais pessoas. Muita gente acabou não acessando ali o link do Telegram, tá? Não é obrigatório também. No caso a pessoa queira estudar sozinha, não vejo problema. Mas eu queria saber dos últimos, né, que ingressaram, se vocês conseguem ver as mensagens anteriores. Eu não entendo muito bem o Telegram, né, estou aprendendo a mexer na plataforma, mas quando eu fiz, eu marquei uma opção lá, deixa eu só olhar aqui, eu marquei uma opção aqui que fala sobre histórico do chat para novos membros, né? No caso ele fala que novos membros verão mensagens que foram enviadas antes deles entrarem, né? Eu espero que vocês consigam ver aí. Eu deixei isso ativado, né? Tem um plano de trade ali, né? Algumas ideias, né, para você ir acrescentando ó, devagar, para você ter um plano a longo prazo, né? Para você não tentar atropelar as coisas, né? Não tentar atropelar o processo, né, pessoal? Tá? É um processo de aprendizagem, né? Você está aprendendo, tá? E eu queria saber, né? Se vocês puderem responder aí, eu agradeço. Beleza? Então, por hora, né, tá mais fácil descer, mas se fizer um fundo mais alto aqui, pode vir renovar máxima, depois não renova mínima, depois voltar a subir. Por hora a estrutura é de baixa, né, pessoal? A estrutura, as médias, né, tem bom alinhamento até. Beleza? Então, por enquanto, né, mais possibilidade de baixa ali no nosso índice. Beleza? Então vamos bater um papo aqui sobre o dólar. O dólar, né, havia aumentado, né, que caso ele viesse, né, acima ou abrisse, né, uma possibilidade, sempre a gente pensa em possibilidades, né, caso ele tivesse aberto aqui acima, tá, desse topo, ele poderia, né, gerar uma movimentação de alta, talvez até o topo do canal, que não chegou a ele, né. Testa ali a média móvel de 200 e hoje fechou como um dojizão horrível, né, pessoal, porque olha o tamanho do corpo desse doji. 151 pontos, né, ele tem uma amplitude absurda, né, hoje a volatilidade no dólar estava extremamente perigosa, né, para stopzinhos ali dos 5 minutos era 15, 18 pontos, né, brincando ali fácil. E isso é um tanto quanto complicado, né, para quem gosta de ficar mexendo stop. Agora, pessoal, as médias estão todas flats, por enquanto, né, tem esse gapzinho aqui aberto,
tá? Pode servir como magneto, talvez para uma movimentação de baixa, talvez para uma abertura, né, num gap aqui ele fechar. Gaps em lateralidade são fechados, né, e esse canalzinho de alta, né, ele tem umas características de lateralidade, né, ele tem fechado ali todos os seus gaps, tá? Ficou esse gapzinho aqui aberto, aqui para cima não temos nada, né, de gap aberto, e essa movimentação ela não foi uma movimentação muito interessante, né, para o dólar, porque ele tenta subir, e essa movimentação aqui, ó, entrou pressão vendedora, tá, a partir dessa região até praticamente o fechamento da sua barra. Isso não quer dizer que a barra seguinte vai cair aqui, né, pessoal, de imediato. Essa pressão compradora, né, ela pode se acumular, né, ela pode voltar a ter mais algum tipo de movimentação de alta. Né. Amanhã eu acho que está mais provável aqui para a gente pensar em lateralidade, né, talvez uma lateralidade mais complexa aí. Tá? Aí a gente tem que pensar em tempos menores, né, que a gente está olhando o diário. Mas lateralidade, né, do tempo diário, né, deixa a gente trabalhar muito bem ali próximo dos tempos menores, né. Aqui, né, já naquela movimentação anterior nossa, né, a gente já vem conversando desde aqui, né, que a estrutura mudou um pouco, né, pessoal, aqui, tá? Sempre de olho em estrutura, né, desde aqui, né, a estrutura começou a mudar, deixou fundos mais altos, tá? Deixou topos, né, ascendentes aqui nessa movimentação, 3 topos, aqui tinha um fundo mais alto, esse topo aqui veio levemente acima desse outro, então renova a máxima, mesmo que pouca coisa, tá? Aqui foi aquela região que eu falei para vocês que ficou um pouco mais confuso, né, porque ele renova a mínima, tá? Aí depois ele entra numa lateralidade. Aí nos detalhes essa lateralidade para de novo, né, de renovar mínimas, né, e começa a renovar algumas máximas, beleza? Então sempre detalhes, né, aí a movimentação de alta, tá? E aí no dia de hoje, né, o preço abre aqui, né, abre em cima da MM200, né, abre também em cima da MM9, e aí volta um pouco, né, e depois faz aquela movimentação ali mais absurda, né, pessoal, de alta, tá? Eu também comentei um ponto, né, com vocês de ser a primeira hora climática, né? O Al fala, né, tem uns capítulos ali que ele conversa, que naquele trechinho, né, que ele fala ali sobre discussão mais profunda sobre o gráfico, né, ele cita às vezes algumas movimentações típicas de abertura, que ele já estudou bastante. E aí ele fala, né, da movimentação climática da primeira hora, ou das primeiras 2 horas, né, que é quando o preço, às vezes, em lateralidade, ele atinge já um ápice, né, ou superior ou inferior do gráfico, para aquele dia, né, atinge um extremo já. E às vezes ele apresenta uma reversão a partir daquela movimentação. Às vezes uma wedge climática, tá? Mas é uma movimentação mais climática, né, uma movimentação mais exagerada, que ocorra rápido demais. Quando a movimentação ocorre rápido demais, ela tem grandes chances de reverter durante o restante do dia, tá? É interessante vocês saberem, né, desse tipo de possibilidade, né? Quanto mais conhecimento, né, aqui você tiver, melhor, tá? Então, quando vocês observarem, né, porventura ali, uma movimentação muito, muito exagerada do preço, naquela primeira, segunda hora, fiquem atentos, né, que às vezes aquela movimentação pode não ter a continuidade, né, esperada aí, reverter, tá? Chegou numa regiãozinha de volume, né? Se você traçar FIBO aqui, né, no último pivô também, você também encontraria, né, algumas razões para estar pensando em estar parando de comprar aqui no segundo nível, né, da lateralidade, né, pessoal? A projeção da lateralidade terminava aqui. Aqui, né, essa linha mais forte que vocês estão vendo, né, era esse topo aqui, ó, tá, que foi a máxima dessa movimentação aqui por bastante tempo, né, o preço vai, e aí eu citei, né, lá para a galera do grupo, lá eu mandei para vocês que quando essa barra volta para dentro dessa movimentação, assim como o índice também fez no M60, na barra seguinte, ela deixa, né, de existir aquela possibilidade de gap. Como assim, né, a possibilidade de gap? Para essa movimentação ter uma boa continuidade, o ideal era que a próxima barra, né, tivesse, né, fazendo uma movimentação, algo como isso aqui, ó, tá? Deixar um gap. O que seria o gap, né, Luciano? Seria o espaço, tá, aberto entre essas duas movimentações aqui, né? Teria um espaço vazio aqui. Aí a próxima barra, né, ela teria bem mais chances de, né, apresentar uma continuidade para essa movimentação. Nem que fosse de mais uma barra para fazer aqui um topo duplo, né, e depois, né, sofrer algum tipo de correção, beleza?
Mas não, a próxima barra voltou, então ela fechou a possibilidade de gap, né, e deixa um pouco mais provável a possibilidade de que depois, né, pessoal, de termos, né, aqui uma L1, né, uma movimentação de L1 e uma movimentação de baixa, né, depois de uma movimentação mais climática, beleza? Então, aqui, pessoal, como que está o dólar, né, no M60? O dólar no M60 está extremamente lateral, então a ideia, né, ela acaba tendo uma confluência, né, ela corrobora com aquela ideia anterior de que a gente pode ter, né, mais movimentação lateral por aqui, dependendo de onde abrir amanhã, mas cautela, né, porque quando as médias estão bem flats assim, normalmente quando o preço faz novas máximas ele tende a falhar, quando ele chega em possibilidades de resistência ou suporte ele tende a falhar, quando ele faz novas mínimas ele tende a falhar, né? Até a gente conseguir angariar mais detalhes de novo, né, como essa movimentação aqui, né, a gente veio observando ali fundos ascendentes, né? Então, se ele renova a mínima e renova a máxima, fica muito complexo, né? A gente não tem muito o que fazer, a gente tem que trabalhar lateralidade como lateralidade, beleza? Então, sempre bastante atenção, né, quando o mercado está mais lateral, assim, para a gente não tentar atropelar ali uma entrada, beleza? Então, vou colocar aqui no M5 para a gente pensar aqui em mais alguma coisa, né? Fazendo o estudo de hoje, pessoal, também, né, só traçando, né, algumas linhas ali, aqui no gráfico, né, você teve a possibilidade de juntar esse fundo com esse daqui, ó, tá? Com esse primeiro fundo, certo? Também era uma possibilidade, aqui ele rompe um pouco, né, chega próximo da região da VWAP do dia anterior, chega próximo aqui da mínima do dia, tá? Que estava aqui, né, e encontrou, né, alguns pontos de parada nessa região. Você também pode ajustar isso daqui, tá, para essa movimentação aqui, né? Mas eu vou manter ele dessa forma aqui, ó, só para a gente não tirar, não fazer ajustes aqui durante essa movimentação, tá? Só copiei, né, e repliquei a linha, tá? Aqui é a mínima do dia, né, pessoal? Ele abre no gap de baixa, veio realizar essa movimentação aqui e depois aqui foi leilão, né? Tá? Aí ele já abriu aqui em cima, realizando essa movimentação de alta. Aqui não fiz nada, né, como falei para vocês. Movimentações extremas, né, ali com muita euforia, né? Geralmente eu não participo, sabe? Eu espero passar um pouco essas movimentações. Para quê? Para a gente poder fazer alguma coisa técnica, né? Alguma coisa familiar. Depois disso, pessoal, o dólar veio, né? Já mudando a estrutura, deixando o quê? Topos e fundos, né, mais baixos, tá? Antes de eu ver esses topos e fundos mais baixos, né, ele deixou aqui um bom gap de média. Né, como falei para vocês, quando a gente pensa, né, em operar contra uma forte tendência, contra uma forte força anterior, a gente aguarda aqui a possibilidade do gap de média, que, como falei, é um setup de compra, tá? Citado pelo AL, ele entra às vezes em algumas H1s. Eu não gosto muito de entrar nesse setup dessa forma, eu prefiro aguardar para vender a favor da tendência, tá? Principalmente se eu acreditar, né, que a gente está num movimento mais climático. E aí, né, ele acabou dando a venda, tá? Quando deu essa reversão de duas barras aqui, em cima da VWAP, né? Eu esperava que pudesse subir um pouco mais, mas não veio. Aqui ele deixou um ponto de entrada, né, com stop de 15 pontos. A minha ideia era fazer uma parcial aqui, né, no fechamento do gap com cerca de 50 pontos e, né, conduzir o resto da operação, né, até próximo dessa região aqui, né, porque aqui era uma região também de volume, tá, pessoal? Então tinha uma região de volume, né, tinha a MM200, né, que na hora estava mais ou menos aqui, também alinhada com essa movimentação, mais a VWAP do dia anterior. Então tinha esses três suportes aqui no dólar, né, e muitas vezes suportes também acabam atraindo o preço para eles ali, né? De maneira lenta, gradual, mas trouxe, né, pessoal, tá? E aí o preço vem, né, trabalha aqui no fundo de canal sem romper. Aqui faz o rompimento, né, mas como falei, né, tínhamos aqui a região de volume, certo? Essa região aqui, ó. Tínhamos a região de volume, tínhamos o fundo dessa barra também, tá, que ficou. E pouco abaixo, né, a região da VWAP. Então tinha bastante coisa aqui para ser rompido de uma vez, né? Acabou não sendo mesmo, né? E aí, se você liga novamente linhas, né, você chegaria aqui a outra possibilidade, né, de wedge, ou se você ajusta aquela lá, se você ajusta esses dois fundos aqui, né, você chegaria aqui a uma possibilidade de wedge.
Isso daqui já é um fundo duplo natural com essa região, tá? Toda essa região aqui é um fundo duplo natural com essa região, certo? E além disso, né, de fundo duplo com aquela região, né, você tem aqui também, né, um pequeno fundo duplo, né, tá? Barra de reversão, né, uma boa barra aqui de reversão, né, revertendo já algumas máximas, alguns fechamentos anteriores, né, reverte vários fechamentos anteriores, tá? Reverte até aqui, né, o fechamento dessa barra, reverte todos esses fechamentos aqui, tá? Essa barra aqui sozinha reverte todos esses fechamentos. Aí deixou um gatilhozinho de compra aqui, até mandei para vocês lá no gráfico de 1 minuto, é uma ideia de confluência, né, para você não pegar a reversão sozinho, né, pensando já. Aqui o ideal ainda era, né, que essa movimentação, por exemplo, fizesse isso daqui, tá? Fizesse uma movimentação de alta, né, fizesse um pullback para deixar uma entrada mais barata para a gente entrar, de preferência às vezes até um pullback aqui, né, nessa região de volume que ficou. Para quê? Para que você possa, né, entrar com um stopzinho e com um pivô, né, a seu favor ali, te deixa um stop mais barato, beleza? Não teve, né, pessoal? Não teve muita coisa aqui, não teve muita informação. Tem aqui o gap de média, né, nossas duas barras fechando acima da M20, mas não teve nenhum tipo de correção, tá? Beleza? Aqui, né, se a gente pensar nesse canal, de novo, né, a gente está alto, tá? A gente está próximo do topo desse canal, então se o preço, por exemplo, abre por aqui, né, fica mais fácil do que dele descer, né, já que o rompimento de topo de canal ocorre pouco, então a gente acaba pensando mais ou menos como aquela ideia da abertura de hoje, né, pessoal? Que o dólar, né, poderia apresentar algum tipo de movimentação de baixa, né, porque ele estava ali no topo, né, de movimentação, tá, que era essa aqui, ó. Deixa eu ligar ela aqui porque eu acabei apagando, né. Ele tinha fechado nesse topo aqui, né, se vocês lembrarem, né, ele tinha fechado nessa região de topo de canal, né, então a gente pensou numa possibilidade de um gap de baixa, tá, mas era um gap de baixa, uma possibilidade às vezes de uma correção, né, que pudesse voltar a subir, né, a gente tem que ir acompanhando depois, né, a movimentação do preço, beleza? Mas por hora, né, ele está um pouco alto aqui nesse canal, se vocês lembrarem um pouco daquela aula de ciclo, né, quando você pensa em se posicionar bem, né, geralmente você não quer estar comprando exatamente aqui, ou está comprando exatamente aqui, né, ou está vendendo exatamente aqui. Por quê? Porque são regiões mais complexas do preço, né, e que pode apresentar algum tipo de reversão. Então você espera, você começa ali, né, nessa região, numa lateralidade, você pode começar a esperar algum tipo de reversão por contexto, né, de ciclos. Beleza, pessoal? Então, era isso. Se gostou, né, do material, curta, compartilha, né? Que assim você ajuda a página a se desenvolver e ajuda a gente, né, a continuar produzindo material de qualidade gratuito para vocês, beleza? Valeu, pessoal, um abraço, até mais, boa noite, bons trades amanhã para nós.